Olá você, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Ponto a Ponto. Este que é o podcast do jornal Maringá Post, nosso jornal online de Maringá e de toda a região. Nós tratamos da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, todos os dias no nosso site maringapost.com.br. Eu sou Ronaldo Neso, estou com você aqui neste podcast para uma conversa muito relevante sobre o universo da saúde, mas sob o olhar de uma instituição muito séria, muito relevante para a nossa cidade, para a nossa região. Mas antes de falar sobre o nosso convidado, sobre essa instituição, eu quero lembrar você que você pode nos acompanhar, como eu disse, no nosso site, no maringapost.com.br, também nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no Threads, no LinkedIn, o nosso canal no YouTube, com todos os episódios do nosso podcast, para que você possa acompanhar, inclusive, os episódios anteriores, conversas muito relevantes com personalidades da nossa cidade, de toda a região. Você tem a oportunidade de acompanhar, de se inscrever ali no canal, de ativar o sininho, assim você vai acompanhando também todas as novidades e a cada semana um novo encontro, um novo convidado, uma nova conversa que vale muito a pena acompanhar. Então fica aqui o meu convite. Nosso podcast ele acontece em parceria com o VMark Studio. E aqui gravamos, aqui que fazemos acontecer esse bom bate-papo e você pode acompanhar também o VMark nas suas redes sociais. Hospitais filantrópicos, conhecidos como Santa Casas, são pilares históricos da saúde em Maringá. Eles nasceram da caridade e hoje enfrentam desafios gigantescos, mas também fazem a diferença em nossas cidades. Eles buscam equilibrar a missão de cuidar de todos e, ao mesmo tempo, a complexa realidade financeira do setor. Em Maringá, a Santa Casa é uma instituição com 71 anos, uma instituição profundamente ligada à história da cidade, que tem 78 anos. E para nos contar essa história, para falar sobre os desafios de gerir uma estrutura tão importante que atende do SUS ao particular, hoje a gente recebe um homem que tem dedicado a sua vida a essa missão. Ele é o administrador da Santa Casa, é o superintendente da Santa Casa de Maringá, o José Pereira. Me contava que, antes de começar a nossa conversa, que mais do que estar há 24 anos a superintendência, está na Santa Casa há 30 anos. Muito obrigado por aceitar nosso convite, estar com a gente. Prazer recebê-lo. Bom dia, Ronaldo. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui e poder falar para toda a tua comunidade. São 30 anos dedicados à Santa Casa? É quase uma vida, né, Ronaldo? A gente tem aí uma história ligada junto à Santa Casa, né? Começamos há 30 anos atrás, viemos para uma missão de montar uma operadora na época para buscar o equilíbrio, né? Como você já bem falou, dessas contas, essa ginástica de fazer desse complexo uma organização sustentável. E nessa história ficamos um período, né, à frente da operadora, depois assumimos aí a gestão do hospital, onde já estamos aí há 24 anos no comando da gestão. Santa Casa ela é diferente em relação a outros hospitais da cidade, porque ele é um hospital filantrópico e que tem uma história ligada à Igreja Católica. Conta pra gente isso, porque é algo que muitas pessoas às vezes não conseguem ter muita visão, né? Onde entra a igreja, onde está a entidade, onde está a administração, como isso funciona na prática? Então, assim, né, a Santa Casa ela nasceu de um propósito, de um objetivo da Igreja Católica na época, lá em 1953, começaram esse projeto, né? Maringá, como você bem falou, estava no começo, estava sendo desbravada ainda, né? E tinha muitos trabalhadores rurais, né, naquela época. E existia uma carência de atendimentos a essa população. Então, um grupo de pessoas comandados pela Igreja Católica, mas assim, um grupo de empresários, muitas pessoas influentes da sociedade, identificaram a necessidade de fazer um hospital para atender essa população mais carente. E assim nasceu a Santa Casa em 1954. Essa história, Ronaldo, assim, interessante falar, você colocou a questão da igreja. A Santa Casa hoje é dirigida por uma congregação religiosa. Essa congregação tem sede na Alemanha, está em 7 países no mundo inteiro, sempre atuando na área de saúde, hospitais, clínicas, enfim. E essa congregação ela nasceu em 1850
em Trier, na Alemanha. E os irmãos que hoje comandam, eles estiveram desde o primeiro tijolo que foi colocado lá, a gente pode falar, né? Estiveram na inauguração da Santa Casa, que começou lá em 54, com apenas 10 leitos, uma estrutura de madeira muito simples, né? E que passou a atender a comunidade. Esse grupo de empresários, comandado pela Igreja Católica, então montou a Santa Casa e conduziu, por muitos anos, com donativos de fazendeiros, com doações da sociedade, porque se tratava de uma comunidade de pacientes carentes, né? Então, vivia dessas doações. E as coisas foram passando, foram acontecendo, e na década de 70, aí a Santa Casa passava por uma situação de uma crise muito importante financeira. Diria assim, insustentável. E naquela época, comandada ali por então Dom Jaime Luiz Coelho, que era o arcebispo aqui de Maringá, que comandava essa diretoria, se reuniu em assembleia e decidiram passar o comando da Santa Casa para a congregação, que é essa congregação que eu te falei, os Irmãos da Misericórdia de Maria Auxiliadora, que tem sede em Trier e que tem uma experiência na Alemanha, que tem uma experiência muito grande na gestão de hospitais. E na época eles assumiram com o compromisso de transformar esse hospital num grande hospital, passar para alvenaria, aquela coisa toda. E assim aconteceu, foi assim que nasceu a Santa Casa, e por isso que ela tem essa ligação muito forte com a igreja até hoje. Ela é dirigida por uma igreja católica, por uma congregação religiosa católica. Evidentemente que isso aí é só uma gestão, um modelo de gestão, mas atende a todas as mais diferentes diversificações de pacientes. É interessante porque a Igreja Católica ela tem essa pluralidade, né? Ou seja, mais do que a atuação dentro desse universo espiritual com as igrejas, sim, ela também tem braços, né, em diferentes áreas, inclusive na educação, sim, e a saúde, né, com Santa Casas que estão espalhadas por diferentes lugares, diferentes cidades no Brasil e no mundo, né? Sim, inclusive é uma curiosidade interessante de aqui nessa oportunidade também poder falar um pouquinho. O Brasil tem mais de 2.000 Santas Casas. Mais então, de 2.000? Então assim, são muitas entidades, entre Santas Casas e hospitais filantrópicos. E a gente tem uma curiosidade que as pessoas às vezes confundem um pouquinho. O que tem a ver a Santa Casa de Maringá com a Santa Casa de Curitiba, de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, enfim. Em comum existe a característica filantrópica, caritativa, que atendem a população mais carente, o foco do atendimento do SUS, mas essas Santas Casas elas são totalmente independentes entre si. Cada um tem a sua gestão, cada um tem o seu estatuto e a sua diretoria. Por exemplo, em Maringá, quem dirige é a Congregação dos Irmãos da Misericórdia de Maria Auxiliadora. As outras Santas Casas, cada um tem a sua gestão. Ou é um grupo de pessoas da comunidade, ou é uma outra congregação religiosa, que é muito comum. Então, né? Nem todas estão ligadas à congregação que está em Tríade na Alemanha. Não, com certeza não. Na verdade, no Brasil, a única é a Santa Casa de Maringá, que tem o comando desta congregação. E assim, é muito comum outras congregações religiosas dirigirem, por exemplo, outras Santas Casas, outros hospitais evangélicos, enfim, hospitais filantrópicos, né? Nós temos em comum, as Santas Casas, esse propósito do atendimento à população carente, à população do SUS, a filantropia. Então, a gente tem muito contato entre nós temos uma federação no Paraná, que é a Federação das Misericórdias do Paraná, a FEMIPA, que agrega essas entidades, né? E depois nós temos, a nível de Brasil, em Brasília, nós temos a Confederação das Misericórdias do Brasil, a CMB. Que estão ali essas 2.000 unidades. Isso, que aí congrega todas as unidades do Brasil inteiro. Até para troca de experiências. Exatamente, para isso, porque nós temos objetivos em comum, né? As Santas Casas hoje, os hospitais filantrópicos, Ronaldo, para você ter uma ideia, ela atende mais de 50% de todos os atendimentos do SUS no Brasil. Evidentemente, boa parte é feita pelos hospitais e serviços públicos, né? Os filantrópicos fazem esses 50%, e daí tem outros hospitais privados que também atendem SUS. Se a gente remeter isso
uma especialização, por exemplo, das áreas de alta complexidade no Brasil, as filantrópicas atendem mais de 70% desse universo do SUS no Brasil. Então, assim, é muito impressionante os números da importância dos hospitais filantrópicos para a sociedade, para o atendimento ao SUS. E isso é uma coisa assim, muito bacana de parceria entre o setor, a sociedade civil organizada filantrópica com o poder público, né? Existe uma complementação, uma parceria, um alinhamento para essa rede funcionar. Então, assim, se pegarmos aqui em Maringá, nós temos uma rede muito bem estruturada, de unidades básicas de saúde, de UPAs, de hospitais, tudo mais. E nós temos os hospitais filantrópicos, como no caso da Santa Casa aqui representada, que faz parte dessa rede, né? Então, isso se dividem as tarefas e se pode oferecer à população um serviço de qualidade como a gente tem aqui. Você citou muito bem que é a responsabilidade, digamos hoje, né? Não diria responsabilidade, mas é uma parcela muito significativa do atendimento SUS acontece por esses hospitais filantrópicos. Em Maringá não é diferente, a Santa Casa tem uma participação bastante significativa nesse processo, mas a Santa Casa, né, em Maringá, por exemplo, não é só SUS, né? Ela acontece também no particular, acontece em uma série de modalidades. Conta pra gente um pouquinho isso, como funciona, porque é essencial, inclusive, para a manutenção financeira, né? Perfeitamente, Ronaldo. Isso acho que é o segredo da nossa gestão em Maringá, é justamente esse alinhamento, dessa complexidade que é atendimento ao SUS, aos convênios e particular. Então, em 95, a Congregação dos Irmãos decidiram por montar uma operadora própria, que é o Santa Casa Saúde. Operadora de plano de saúde. Operadora de plano de saúde, que, inclusive, nesse mês de setembro, agora completa 30 anos de existência. Isso foi um objetivo do quê? De trazer alternativas para uma gestão sustentável, para um resultado sustentável. Porque até então, historicamente, e aí a gente vê muitas no Brasil, muitas santas casas no Brasil ainda com muita dificuldade financeira. A Santa Casa de Maringá hoje, graças a Deus, tem uma situação sustentável, equilibrada, né? Por quê? Porque nós, há muito tempo, né, decidimos que fazer uma gestão profissionalizada. Hoje a Santa Casa é um dos poucos hospitais da região, entre públicos e, aliás, entre privados, filantrópicos e não filantrópicos, que tem o selo de acreditação hospitalar, por exemplo, que é um selo da área hospitalar que comprova a qualidade dos serviços com relação, por exemplo, à segurança do paciente. Essa gestão de equilíbrio nos oportunizou o quê? Investimentos importantes na questão do espaço físico, das nossas instalações, dos equipamentos. Hoje a Santa Casa ela reúne uma estrutura invejável para uma cidade do interior do Paraná. Nós temos aqui condições de atendimento como qualquer capital. Aliás, a Santa Casa hoje ela importa pacientes de muitas regiões, até de outros estados, e não só para atendimento do SUS, muitas vezes para atendimento de convênios de particular. Por quê? A gente investiu para também atrair o profissional médico para uma estrutura sólida, o profissional enfermeiro, fisioterapeuta, contabilista, enfim, todos esses profissionais, atrair como uma gestão profissional mesmo. Nós somos uma instituição, nós somos uma empresa, né? Ninguém paga as nossas contas, é nós mesmos, nossa gestão. Então, com esse equilíbrio, a gente consegue fazer essa sustentabilidade, ou seja, a gente dedica 60% das nossas instalações, dos nossos leitos para o SUS, e os outros 40% a gente faz a gestão de convênios e particular, que é onde a gente consegue esse equilíbrio para investir. E como nós conversávamos, a evolução da Santa Casa nesses 70 anos está aí, né, para a sociedade, um presente para a sociedade maringaense, um hospital decente, de referência para todo mundo. Hoje são quantos leitos? Hoje nós temos 290 leitos, nós temos 9 salas cirúrgicas, nós fazemos em torno de 1.700 internações, aproximadamente 1.000 cirurgias por mês. Nós fazemos aí
em torno de 400 nascimentos por mês na Santa Casa. Nós temos a maior maternidade de toda a região, né? Então, é uma das nossas referências. Também somos referência em neurocirurgia, ortopedia e traumatologia. Somos referência em AVC, somos referência em pronto atendimento, né? Urgência e emergência, nefrologia com hemodiálise. Então, assim, a Santa Casa ela foi se transformando num hospital terciário, num hospital de alta complexidade, que é aquele sistema que eu te falei, de um sistema de rede, né? Sobretudo para atendimento do SUS, existe a atenção básica, atenção primária, atenção secundária e terciária, que é a alta complexidade, que é onde a Santa Casa se posiciona hoje. É interessante que existe uma dinâmica no atendimento, inclusive no atendimento SUS, né, que faz com que os hospitais não sejam necessariamente porta de entrada. Explica um pouquinho para a gente como que funciona essa dinâmica, porque às vezes a pessoa que precisa de um atendimento lá no passado, às vezes ia direto ao hospital. Hoje não é bem assim. Conta para a gente um pouquinho como que funciona essa dinâmica. Isso é bem interessante e eu acho que é uma oportunidade boa aqui também para a gente poder explicar. Realmente era assim, talvez há 2, 3 décadas atrás, Sim. existia vamos dizer assim, essa liberdade do paciente ir onde que ele desejava e os hospitais eram porta aberta. Isso foi organizado, vamos dizer assim. O setor público ele organizou isso em rede. Por isso que o acesso à porta de entrada é o gestor público que comanda. Por exemplo, a Secretaria de Saúde aqui em Maringá, a 15ª Regional, que tem a central de leitos, do comando da central de leitos. Isso de uma maneira muito bem estruturada, organizada e funcional. De modo que não existe mais aquela questão de cortar fila, pular fila, atravessar aqui, atravessar lá, vou no lugar que é mais rápido. O poder público concentrou isso, ele faz toda a recepção, o acolhimento desses pacientes e depois distribui dentre a sua rede credenciada. Eu digo assim, o setor público, a central de leitos, por exemplo, ela sabe quantos leitos tem na Santa Casa, em qualquer hospital, e quais, inclusive, que estão ocupados e quais que estão vagos, para ela poder fazer o encaminhamento para o hospital que tem uma vaga para aquela especialidade, para aquela outra especialidade, de maneira que tenhamos sempre a melhor condução de atendimento e a condição de atendimento de cada paciente. Então, essa gestão que é feita, que o poder público estruturou, organizou, o Paraná inteiro funciona muito bem, e que às vezes as pessoas falam, ô José, eu queria ir lá na Santa Casa, mas me falaram que é no outro hospital, você não consegue trazer para a Santa Casa? Eu falo, olha, não é nós que temos o poder sobre essa gestão. E isso é muito bom que seja assim, no sentido de organização mesmo, estruturação de um serviço com uma grande demanda, de uma grande complexidade e que precisa realmente ser feita por profissionais, como a estrutura da Central de Leitos tem, como a Secretaria de Saúde também está estruturada para fazer essa gestão e distribuição dos pacientes dentro dessa rede hospitalar. E como funciona quando se trata de um paciente que é atendido por planos de saúde? O plano de saúde muda um pouco, né? Porque o plano de saúde daí ele tem essa liberdade. O serviço de saúde suplementar das operadoras de plano de saúde, como citei, nós temos a nossa Santa Casa Saúde, aqui tem outras operadoras em Maringá. Aí é aquele beneficiário que ele paga uma mensalidade por mês, mas ele tem um acesso direto por uma outra rede credenciada. Aí então ele pode, por exemplo, um paciente que é de um determinado plano de saúde, se esse plano de saúde tiver convênio com a Santa Casa, o paciente pode, digamos assim, procurar diretamente a Santa Casa numa situação de emergência. Sim, sim, exatamente. Tem ali, digamos, um espaço de atendimento para isso. É esse o resumo. Se o Hospital Santa Casa for credenciado a determinada operadora, plano de saúde, esse beneficiário ele tem ali no seu guia médico, né, guia de credenciados, lista de credenciados, ele tem aonde que ele pode procurar. Ele tanto pode procurar o atendimento direto num consultório médico, numa clínica, como direto num hospital. É uma emergência, é uma situação de acidente, qualquer coisa, eu quero ir direto no hospital, a Santa Casa está preparada para atender nós temos hoje aproximadamente 20 convênios credenciados da Santa Casa. Esses 20 convênios eles podem ir diretamente na Santa Casa, pronto-socorro adulto, infantil, maternidade, enfim, todas essas áreas. Questiono porque justamente dentro
né, dentro dessa perspectiva que a gente está conversando, né, de um hospital que é referência, né, não apenas para Maringá, mas para o estado do Paraná. Às vezes muita gente tem um determinado plano de saúde e fica imaginando, não, habitualmente tem ido ao hospital tal, mas, poxa, se eu quiser conhecer esse serviço da Santa Casa, ele tem essa possibilidade. Claro, claro. A gente está preparado e estruturado para isso, né? Nós temos todas as nossas equipes. O hospital é 24 horas, né? Então tudo é uma complexidade de gestão, mas assim, bem estruturada, modéstia à parte, com todas as especialidades, ou no modo presencial, ou no modo à distância, porque você chega no pronto-socorro, você tem lá o pronto-socorrista com aquela especialização, mas se isso migrar, por exemplo, uma situação lá, teve vamos supor assim, teve um traumatismo crânioencefálico, fez uma tomografia, precisou de uma avaliação de um neurocirurgião, esse neurocirurgião ele é acionado, ele fica à distância, é uma outra escala de plantão, e ele vem para o hospital para atender aquele paciente. Assim, todas as áreas, de uma maneira ou de outra, ela tem que estar contemplada, porque cada paciente tem a sua patologia. E esse pode precisar de um neurocirurgião, aquele pode precisar de um cardiologista, aquele outro de um pneumologista. Então, assim, nós temos essa rede credenciada para atendimento de tudo aquilo que chega no nosso pronto-socorro. Você falava sobre a estruturação da operadora de plano de saúde há 30 anos. Sim. E que ela foi essencial, inclusive, para trazer essa vitalidade financeira que hoje, né, essa sustentabilidade financeira que hoje a Santa Casa tem em Maringá. Conta para a gente um pouquinho, né, do diferencial de ter uma operadora de plano de saúde, o que significou de fato para a Santa Casa isso, em termos de crescimento e até mesmo de assegurar para a comunidade um serviço diferenciado. Muito boa pergunta também, Ronaldo. Assim, ó, lá na década de 90, como eu falava, a Santa Casa era mais um hospital, mais uma Santa Casa em condições muito precárias. Nós atendíamos em torno de 85% a 90% de pacientes pelo SUS. O SUS, sabidamente, ele é um sistema muito bom a nível nacional. O SUS ele é maravilhoso, eu diria assim, no sentido de estruturação, organização e atendimento à liberdade para todos, enfim. O problema do SUS é a questão da remuneração. É o seu financiamento. Então, assim, isso é sabido, isso é público, posso colocar aqui muito de forma transparente. Os recursos, os valores que o SUS pratica, eles são insuficientes para um hospital poder, por exemplo, estar em equilíbrio, estar em ser competitivo no mercado, porque competitivo num hospital ele tem que investir muito em equipamento, é uma tecnologia que ela se alterna muito rapidamente. Então nós tínhamos uma condição que nos impedia de investir, nos impedia de fazer uma gestão para atender com qualidade, com segurança, por conta do subfinanciamento que era o SUS. Atendendo 85%, 90% do SUS, era um hospital praticamente SUS. Então, os irmãos na época decidiram, como vamos fazer aqui agora para a gente melhorar esse hospital? Tem que entrar dinheiro, tem que entrar recurso. Então, uma das ideias foi a operadora Santa Casa Saúde, que foi fundada lá em 95 e que foi, sim, se transformou numa importante fonte de renda alternativa para a qualificação do hospital. Então, assim, hoje, depois de 30 anos, o que a gente pode dizer? Foi uma tacada muito certeira, né? A Santa Casa Saúde hoje tem aproximadamente 50 mil beneficiários na sua carteira. Isso é uma renda importante que nos garante um valor expressivo para a nossa situação de sustentabilidade. O Santa Casa Saúde também ele é um dos principais da nossa taxa de ocupação. Quem representa muito também é o Santa Casa Saúde. Então, ele veio agregar valor e todo o recurso que a gente consegue, isso é muito importante. O resultado que a Santa Casa Saúde tem por ano, ela é reinvestida integralmente dentro do complexo hospitalar Santa Casa de Maringá. Entende? Então, assim, por ser uma instituição filantrópica, esse é o conceito estatutário da Santa Casa,
todo o recurso, todo o resultado, ele é reinvestido ali mesmo. Ou em benefício para os funcionários, ou numa reforma, numa construção, num equipamento novo. Enfim, tudo é reinvestido ali. E isso nos permitiu realmente dar uma guinada em termos de gestão da Santa Casa, né? Santa Casa, nos últimos 20, 25 anos, ela se transformou, né? Era um hospital tímido, um hospital com muitas dificuldades, e hoje é um hospital de referência para muitas especialidades e que tem atraído assim, uma clientela particular muito grande. Na verdade, nós temos hoje escassez, falta de leito para atender toda a nossa demanda de convênios de particular. É um problema bom que a gente costuma falar, mas a gente tem nesses 40% que eu te falo que a gente destina aos convênios de particulares, ele tem uma ocupação muito boa, né? Uma lotação praticamente, e isso foi com que a Santa Casa, foi onde a Santa Casa encontrou o equilíbrio e a sustentabilidade financeira. Então, o plano de saúde Santa Casa Saúde, ele é uma importante coluna dessa sustentação. Quando você fala que é um problema bom, significa que vem mais ampliação aí. Estamos pensando nisso, sim. Nós temos um plano diretor muito robusto, né, que implica aí na ampliação do hospital, né? Nós temos hoje 290 leitos, o nosso propósito é chegar até uns 400 leitos nos próximos anos, né? Estamos trabalhando nisso arduamente. Maringá precisa disso, nós temos hoje visto, Maringá também cresce, Maringá tem uma estrutura muito boa, tem bons hospitais, boas escolas de medicina, enfim, nós temos aí um cenário que mostra o quê? A população da macro-região, ela desemboca em Maringá. A macro-região que eu falo não é só os municípios vizinhos, nós temos aqui numa rede de 115, 120 municípios que já desembocam os pacientes aqui em Maringá. Então, nós temos um plano diretor muito bem sustentado de ampliação. Nós temos intenção de construir mais, temos intenção de ampliar serviço, melhorar instalações, porque a gente precisa crescer. Não podemos assim, estamos agora tranquilos e contentes, satisfeitos. Nós precisamos aumentar. E esse é o nosso propósito, tanto para a operadora quanto para o hospital. Desafio é a região, né? Encontrar, inclusive, espaços ali, porque vocês estão muito bem centralizados, muito bem localizados, né? Houve um tempo que aquela região, por exemplo, ali da Vila Operária, né, a chamada Zona 3, tinha muitos imóveis. Hoje é bastante competitivo ali, concorrido. Está bem disputado ali. Na verdade, é uma região que valorizou muito, né? Maringá, né, de uma maneira geral, cresceu muito e a Vila Operária ela ficou entre o centro e o Eurogarden. Então, assim, ali é uma passagem, a gente pode ver ali a construção de muitos prédios, muitos estabelecimentos, muitos empreendimentos, e é nessa linha que nós estamos também pensando, fortalecer essa nossa estrutura, né? A Santa Casa tem no espaço da Santa Casa, no quarteirão ali, ela tem ainda alguns terrenos que podemos construir. Que foram sendo adquiridos aos poucos, né? Que foram adquiridos aos poucos e que hoje permite a gente pensar numa ampliação para fazer frente a tudo aquilo que a gente está vendo que o mercado permite, que interessa. A gente sempre faz isso muito alinhado com os interesses também do nosso serviço público, né? O que a prefeitura está enxergando, a Secretaria de Saúde, quais serviços que vale a pena investir, ampliar. A gente faz isso de maneira muito alinhada e sempre pensando também nessa questão do equilíbrio. Não adianta a gente focar só para uma área ou só para outra área, a gente tem que ter isso muito bem equilibrado. A gente falava aqui sobre o plano de saúde, e eu quero voltar a falar sobre isso, porque há uma diferença, por exemplo, em adquirir um plano de saúde como o da Santa Casa, porque ele tem um caráter regional. Como que isso funciona, inclusive como para assegurar um atrativo de mercado para quem adquire o plano, pensando às vezes, poxa vida, eu estou, né, às vezes passei mal, estou em Curitiba, e aí, o que eu faço? Se a Santa Casa de Curitiba é uma coisa diferente da Santa Casa de Maringá, como que funciona isso? Para quem busca um plano de saúde como o da Santa Casa, que tipo de segurança ele tem? Então, nós somos um plano regional, realmente. O Santa Casa Saúde está estabelecido em Maringá. Nós temos toda uma rede de hospitais credenciados na nossa região. Em Maringá,
verticalizado na Santa Casa de Maringá, porque nós somos um hospital geral, atendemos toda a nossa demanda e temos uma rede de clínicas, laboratórios, enfim, que atendem a nossa região aqui. Mas o beneficiário Santa Casa Saúde, ele viaja, ele não está sempre em Maringá. Então nós temos 2 redes que nos garantem, que nos dão segurança a esse beneficiário. Por exemplo, quando ele está em Curitiba e lá acontece um incidente, passou mal, pode ser um acidente, pode ser um passar mal por si só, né? Então lá tem 2 redes, que é a rede de saúde filantrópica, que é onde a rede de hospitais filantrópicos se credencia para atendimento. Então, se o paciente estiver em Curitiba e precisar de atendimento, ele pode ter acesso através do rede de saúde filantrópica, e a rede vai informar qual que é o hospital credenciado lá em Curitiba. Da mesma forma, a rede abrange, que é a Associação Brasileira de Medicina de Grupo, que são hospitais privados, que também atendem a esses pacientes em trânsito, né? Não temos, por exemplo, a opção do paciente sair daqui e ir lá e marcar um procedimento eletivo, como é o comum de qualquer operadora. Mas em trânsito, as urgências, elas têm essas 2 redes. A Abrange, inclusive, ela é maior, ela é mais repleta, uma rede credenciada mais ampla, com mais hospitais. Mas tem lá o cartãozinho do Santa Casa Saúde, tem lá o telefone da rede Abrange. Ele liga lá no 0800 e está em Curitiba, ou em que hospital que eu posso ir. Então, eles direcionam para aquele hospital. E aí, não tem custo nenhum para o paciente, evidentemente, é uma relação já pré-acordada entre a operadora e essa rede Abrange, para dar justamente essa segurança que você manifestou agora, que é muito pertinente, que as pessoas se preocupam. Tá, e como é que eu faço se eu não estou em Maringá? Apesar de ser um plano regional. Essa eu acho que talvez uma das coisas que às vezes faz muita gente ficar pensando, né? Na hora de escolher um plano de saúde, porque fala, poxa vida, a Santa Casa é uma referência, um hospital, né, maravilhoso e tal, mas e aí, se eu estou viajando, o que acontece, né? Então, na hora de, às vezes, optar por um plano de saúde, às vezes a pessoa coloca isso em consideração, às vezes essa informação acaba auxiliando quem vai tomar a decisão por um plano. Sim, com certeza. Mas a gente precisa garantir essa segurança, né? A emergência, as intercorrências, elas não marcam dia, hora nem local para acontecer. Exato. Né? Então, a gente precisa dar essa sustentação. Nossa operadora ela é totalmente regularizada junto à ANS, com ampla cobertura, irrestrita, enfim, é uma operadora bem estruturada, sólida. Como eu falei, 50 mil beneficiários hoje. A gente está aí com parcerias muito bacanas pela frente, aí, com possibilidades de novos produtos, enfim, diversificando produtos, sendo mais atrativo para o nosso cliente também, e sempre colocando a importância dessa operadora para a organização Santa Casa. Então, eu sempre reforço isso. Você fazendo um plano de saúde para você, para a tua família, para os teus funcionários, você está fortalecendo uma estrutura que reinveste todo o seu resultado na própria sociedade, quem ganha é a comunidade de Maringá. A Santa Casa, ela possui certificações de qualidade importantes, né? Uma delas é a acreditação hospitalar da ONA. Para o leigo, o que essa certificação significa na prática para a segurança, para a qualidade do atendimento que o paciente recebe? A certificação de acreditação hospitalar da ONA, Organização Nacional de Acreditação, é o que preconiza todos os protocolos de segurança do paciente. Para você conseguir essa certificação, você tem que comprovar por critérios muito rigorosos, né, da ONA, que tem toda as regras. Você tem que certificar e comprovar no serviço do dia a dia que você tem tudo aquilo que remete à segurança do paciente, à qualidade de gestão. Então, assim, isso é muito difícil. Nós começamos esse processo em 2011 na Santa Casa para buscar a certificação. Conseguimos em 2015 na ONA 1, né? E nós depois, em 2021, passamos para a acreditação plena, que é todos os processos do hospital, você tem que ter protocolos estabelecidos. Se você chega no pronto-socorro, existe um protocolo, independente de qual profissional médico, de qual escola que ele se formou.
mas existe um protocolo de segurança. Se a pessoa chega com AVC, o protocolo é esse, assim que faz, assim que tem que ser feito. É a segurança, quais exames que vai fazer, quais que não precisa fazer, qual que é a conduta médica, evidentemente, sem tirar nunca a autonomia do profissional médico, é muito importante isso, mas o médico tem essa segurança de ter isso já estabelecido. Ele tem acesso aos protocolos, evidentemente, para ele tem que seguir os protocolos, é uma liberdade, mas é uma liberdade que ele não pode fugir daquilo que é o bom para o paciente. Então, assim, conquistar um certificado desse, manter até hoje, porque conquistar é uma coisa, manter, e a gente é reavaliado a cada 8 meses, né, para ter essa certificação, manter essa certificação, e isso é um grande diferencial. As pessoas hoje, em trânsito, muitas vezes é comum, mas por que você procurou a Santa Casa? Porque eu vi que tem selo da acreditação, isso é segurança do paciente. E a segurança do paciente nos mais diferentes sentidos. A medicação certa, o profissional treinado, acomodação adequada, os equipamentos monitorados e sempre calibrados, porque assim, você não basta ter equipamentos, ele tem que estar atualizado, calibrado, ele tem que estar pronto para aquela hora que o paciente precisar. Então nós temos, por exemplo, dentro da Santa Casa, um serviço de engenharia clínica. Esse serviço ele tem tabulado todos os nossos equipamentos, desde um estetoscópio até uma ressonância, e tudo isso tem que estar pronto para uso nessa hora. Tem as manutenções preventivas que têm que ser feitas, e isso tudo é checado, por exemplo, numa avaliação de acreditação hospitalar. Os processos de gestão, os processos de indicadores, avaliação de indicadores, performance, se tem algum indicador que está caindo, por que está caindo, se está subindo, está melhorando, tem que fazer a crítica para a gente poder melhorar isso. Então, assim, existe um padrão de gestão que a partir do momento que você tem e a comunidade de colaboradores percebe isso, funcionários, médicos, fica muito mais fácil de trabalhar. Quando nós começamos esse processo, eu lembro assim que nós tivemos muita resistência, porque um primeiro momento dá a impressão que você está engessando as coisas. E aí o profissional, puxa, mas eu fazia assim, não pode mais fazer assim, como é que tá? Eu não quero mais brincar com isso e tal. E hoje nós vemos assim, os profissionais, médicos, enfermagem, fisioterapia, enfim, todos se asseguram da melhor forma. Isso é segurança para eles. Porque para o profissional médico, o que é mais importante? A segurança do seu paciente. Saber que ele vai estar no centro cirúrgico, ele tem um checklist para entrar. Tudo tem que ser passado num checklist. O nome do paciente, qual que é o braço que vai operar, enfim, tudo aquilo que tem que ser feito, termo de consentimento, tudo dentro de um protocolo para mitigar falhas. Pode acontecer? Pode, acontecem, mas você tem que trabalhar para mitigar isso, são vidas. Então, assim, a segurança do paciente é o foco de tudo. E a gente conseguiu isso, mantém até hoje com muito orgulho, muito esmero, porque assim, é uma forma da gente manter e garantir a qualidade do atendimento. Quando você falava sobre essa segurança do paciente, eu pensava aqui, né? Uma das coisas que hoje, às vezes, as pessoas, quando vão fazer uma cirurgia, né, tem muito receio, tem muito medo, é de dentro do hospital contrair uma infecção hospitalar. Quando se fala de segurança do paciente, uma certificação como essa, a gente está falando em tentar, inclusive, mitigar o risco de uma infecção hospitalar. Claro. Se a gente fala em infecção hospitalar é porque ela existe. E a gente tem que encarar isso com humildade e a seriedade que o assunto merece. Então, nós temos, como é praxe nos hospitais, o serviço de controle de infecção hospitalar. Nós temos uma equipe de médicos, enfermeiros, profissionais que cuidam desse assunto e que trabalham também com protocolos pré-estabelecidos, com a abordagem sistemática de prevenção com relação a mitigar esse tipo de infecção. Pode acontecer, um hospital é um foco de infecção. Isso é assim aqui no Einstein, nos Estados Unidos. Então a gente tem que ter a seriedade sobre esse assunto, porque o vacilo vai acontecer, vai dar problema. Então a gente precisa ter isso bem estabelecido. Nossas equipes, elas trabalham diuturno em cima disso para garantir justamente que não se permita que um paciente entre e pegue uma infecção. Mas como dito,
Se existe isso em todos os hospitais, é porque o problema existe. E ele existe mesmo. O lugar no hospital é o lugar onde as pessoas vêm doentes. Muitos pacientes chegam infectados. Eles chegam infectados. Como é que nós vamos fazer para que essa infecção não passe para um outro paciente? Quais são os cuidados? Então, assim, o isolamento desde a hora que chega, os exames para garantir aquela segurança, confirmar qual que é o tipo de bactéria que está ali para poder fazer o isolamento certinho. Então, tudo isso existe uma gestão complexa, bastante complexa, mas muito interessante e muito madura dentro do hospital. Outro selo é de Hospital Amigo da Criança. Sim. O que é preciso fazer para conquistar esse título? Qual que é o impacto, né, desse selo, né, no cuidado com as mães? Né? Conta para a gente um pouquinho o que significa isso para o bebê. Isso nós conseguimos no ano passado, né? Vai completar então é novo. Nós conseguimos esse selo em outubro do ano passado, vai completar um ano agora. Esse certificado é feito pelo Ministério da Saúde, né? Mas também a Secretaria do Estado do Paraná, ele participa dessa avaliação. Então, novamente, vem na Santa Casa, faz toda uma avaliação para ver se a Santa Casa tem os requisitos e a segurança com relação a isso. O Hospital Amigo da Criança, ele foca naturalmente na mãe e no bebê. Então nós temos uma maternidade muito forte. Eu falei que nascem praticamente 400 crianças todos os meses na Santa Casa e isso merece um cuidado muito grande. A atenção aqui é para que, por exemplo, que o bebê esteja sempre junto com a mãe. Então ele sai do centro cirúrgico, ele não vai ficar isolado, salvo situação de necessidade daquele bebê ir, por exemplo, para uma UTI, mas se não, ele vai sair, vai ficar junto com a mãe. O hospital tem toda a situação, por exemplo, de não permitir o uso de chupeta, porque isso aí não faz bem para a criança. A questão da amamentação, do leite materno, que é fundamental. E nós temos toda uma equipe também, nossas enfermeiras obstetras, nossas fonoaudiólogas, enfim, toda a equipe que trabalha, os médicos, informando para a mãe a importância de tudo isso, né? A importância do parto normal, enfim, tudo aquilo que permeia a segurança e o bem-estar dessa criança e, naturalmente, da mãe. Então, assim, é um selo Hospital Amigo da Criança, mas o próprio selo traz, é o Hospital Amigo da Mãe e da Criança, né? Mas é um selo que garante para o bebê, principalmente, que ele vai ser o foco central de tudo aquilo. O que é melhor para o bebê? Resguardando o bem-estar da mãe. Muito bem. Durante a nossa conversa, você citou da importância dessa sinergia com o poder público, com a Secretaria de Saúde, enfim, porque a própria gestão da saúde, ela influencia a gestão do hospital. Como isso tem se dado em Maringá? A Santa Casa sempre foi muito próxima daquilo que são os anseios e as necessidades do poder público. Temos parcerias antigas com o município de Maringá. Vou citar, por exemplo, um que me ocorre agora, na frente à sua pergunta. O gestor da saúde pública é a Secretaria de Saúde, né? Na prefeitura, então tem a Secretaria de Saúde que faz a gestão do serviço público. A Santa Casa de Maringá, até por ser uma grande maternidade, e o município, até então, não tem um hospital maternidade que seja público, o que existe? O município e a Santa Casa fizeram uma parceria, isso já faz mais de 20 anos que essa parceria está vigente, onde as gestantes, elas são atendidas na rede, nas UBSs. Então o município tem toda uma estrutura de pré-natal, aquela coisa toda dos exames, que faz todo o acompanhamento normal dessa gestante. Mas o município não tem uma maternidade para o bebê nascer. Então, a partir do 7º mês, essa gestante, nessa parceria que nós temos, essa gestante, ela tem já o direcionamento para a Santa Casa. Antes do 7º mês, se tiver uma intercorrência que merece internação, cuidados mais intensivos, ele vai para a Santa Casa também. Mas, via de regra, a partir do 7º mês, ele vai concluir o pré-natal na Santa Casa para já conhecer a estrutura,
conhecer o médico, os médicos, a equipe médica, a equipe de enfermagem. A gente faz, inclusive, um acolhimento dessas gestantes, dos pais, né, da gestante, do companheiro, marido, para conhecer as instalações do hospital, conhecer o quarto PPP, que é da maternidade, e a pessoa se sentir mais segura. Então, essa parceria com o poder público, ela funciona desde, salvo engano, 2000, 2001, que começou isso, então quase 25 anos, que é uma gestão compartilhada. Evidentemente, o município evidenciou isso, chamou a Santa Casa e o município fizeram essa parceria, estabeleceram a parceria, e isso funciona muito bem, né? Então, são formas onde a gente também participa daquilo que são as necessidades do município. A Santa Casa, ela existe para a comunidade, né? Santa Casa, no seu estatuto, ela tem o objetivo de atender a comunidade. E Maringá tem uma Santa Casa que ela faz uso disso, nós temos parcerias consolidadas e isso funciona muito bem. Depois de mais de 70 anos de história, 24 anos sob sua superintendência, quais são os próximos passos, os planos de expansão, de modernização, de novos serviços? Você disse que tem ali, né, todo um planejamento, todo um desenho. O que dá para contar para a gente, para quem está acompanhando o nosso podcast? Muito bom. Então, são duas principais vertentes que eu gostaria de colocar aí, eu acho que é importante. Na questão da nossa operadora, que também já está consolidada, 30 anos de existência, nós estamos agora entrando com novos produtos que a população logo vai receber. Nós estamos intensificando e ampliando nossa rede de credenciamentos, né? Consolidando aquilo que é a Santa Casa, e a gente pretende aí investir, também tem um plano de avanço regional, enfim, nós temos algumas áreas aí que nós pretendemos estabelecer. E sempre primando, por exemplo, para proporcionar para o plano familiar ou plano empresarial, que está muito em voga hoje o que o empresário percebeu? O funcionário com saúde é a melhor coisa, então nós precisamos dar essa segurança. É um dos benefícios mais importantes na avaliação de qualquer colaborador, é ter um plano de saúde que assegure a sua esposa, a sua filha, enfim, né? Então, esse é um dos pontos que a gente pretende intensificar o crescimento da operadora. É sempre no nosso nicho de mercado que a gente tem um nicho, né? E é nesse que nós vamos continuar atuando. Na Santa Casa, o hospital, aí sim, há essa questão da ampliação, que tem um plano diretor bem estabelecido, que está aí pelos próximos 5 anos, mas também muita questão na área de gestão. Hoje a inteligência artificial entra com muita força, muita tecnologia nova, e como eu falo, você tem que ter uma condição financeira que te permite manter os investimentos em equipamentos, em estrutura física, em segurança do paciente, nesses certificados. O objetivo para este ano que vem é a gente conseguir a acreditação com excelência, que é o mais alto grau da acreditação. Então, assim, estamos trabalhando nossas equipes para isso e várias outras ações que a gente pretende aí para, mais do que nunca, consolidar essa obra, colocar à disposição mais leitos, mais cirurgias, mais atendimentos à população, seja ela do SUS ou de convênios em particular. Muito bem. Para finalizar, qual que é para você, né, seu maior desafio, ao mesmo tempo, a maior recompensa, né, de estar à frente de uma instituição como a Santa Casa? Desafios são constantes e muito variados, né? Hoje, eu diria assim que as dificuldades impostas pelo próprio mercado, né, o subfinanciamento do SUS, as dificuldades de mão de obra. Hoje nós temos em várias frentes, tem escassez de mão de obra, a mão de obra qualificada principalmente, nós temos dificuldades, então são desafios que nós precisamos estar cientes, né? A questão do próprio mercado em si, você garantir o teu espaço, porque assim, a gente faz um trabalho, mas a gente é competitivo, a gente está no mercado, o mercado é competitivo, então você tem que fazer frente a isso de uma forma inteligente, de uma maneira equilibrada. E com relação a grande recompensa, Ronaldo, aí eu falo para você assim que é uma gratidão muito grande a gente poder
nesses 30 anos que eu estou na Santa Casa, a gente poder olhar para a história, mas principalmente desses 70 anos que a Santa Casa começou, e a gente olhar aquilo que a Santa Casa começou, o propósito original ele é mantido até hoje, com muita seriedade, com muito afinco, com muita humanização acima de tudo, né? Isso é um propósito, isso é um valor que a Santa Casa carrega. E a gente vê a transformação de um hospital que era de madeira, que era carente, que era sucateado, me permita falar, em 3 décadas atrás, e hoje é um hospital de referência, com toda a modéstia, não só para Maringá e região, mas é um hospital de referência até para o Brasil. Em termos de Santa Casa, nós temos assim a grata surpresa de, às vezes, recebermos pessoas de outros estados para fazer um benchmark na Santa Casa. Isso é muito gratificante, para conhecer a nossa estrutura, para conhecer nosso modelo de gestão, o que a gente faz, como que a gente faz. E quando a gente começou lá atrás a fazer o processo de profissionalização, eu incentivava muito os nossos colaboradores, funcionários, gerentes a irem buscar informação em quem fazia melhor que a gente. E hoje a gente também colabora com isso, a gente devolve isso também para a sociedade. Isso é muito gratificante, mas sobretudo ver a Santa Casa com 1.770 funcionários, aproximadamente 600 médicos, é uma multidão, é um pequeno município, né? Circulam pela Santa Casa mais de 4.500 pessoas todos os dias, entre funcionários, médicos, pacientes, acompanhantes. Ver tudo isso em funcionamento e atendendo aos nossos pacientes, seja ele de qual categoria, com humanização, com humildade, com seriedade, com profissionalismo, fazendo o que ele precisa e merece, isso é muito gratificante, isso não tem preço, né? Saber que a Santa Casa cumpre uma missão social, né, com seriedade e com profissionalismo, que eu acho que é que todo mundo procura e merece. É muito gratificante fazer parte dessa história, né? Até acho que assim, para finalizar também, é o momento que eu gostaria muito de agradecer. Primeiramente a você pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouco mais sobre a Santa Casa. Mas agradecer a todos que fizeram parte dessa Santa Casa nesses 70 anos. Aos idealizadores, né? Porque se não fossem eles, nem existia. E depois todo mundo que deixou a sua contribuição e principalmente a quem está lá hoje, aos nossos colaboradores que estiverem nos ouvindo aqui, aos nossos médicos, toda a nossa diretoria, um agradecimento muito grande, porque levam a sério, entendem o propósito, abraçam a causa, são comprometidos e fazem a Santa Casa ser o que é. Mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui e contar um pouquinho, né, dessa vida da Santa Casa. Obrigado, Ronaldo, foi um prazer. Obrigado mesmo. Nós conversamos hoje no Ponto a Ponto com o superintendente da Santa Casa de Maringá, José Pereira. Uma boa conversa. Passamos aí, né, um pouquinho pela história, pelos desafios, né, que são grandes, mas também, né, pelas conquistas, pelo crescimento, pelo que a Santa Casa significa para a saúde de Maringá, de toda a região, por que não dizer do nosso estado. São mais de 70 anos de história. E a você que nos acompanhou, eu só tenho a agradecer também pela sua disposição de tirar um tempo para conhecer essa história nesse podcast. E você está convidado a acompanhar também o nosso jornal no maringapost.com.br, as nossas redes sociais. Meu agradecimento também ao VMark Studio, nosso parceiro neste projeto, nesse podcast. Eu sou Ronaldo Neso e a gente se fala no próximo episódio.